Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Componente de Matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 19, o objeto de conhecimento, estatística, planejamento e análise de pesquisas amostrais. Detalhamento, gráficos estatísticos, histogramas e polígonos de frequência. Muito bem, vamos falar sobre gráficos, de estatística. Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta aí, vamos para a aula. Muito bem, vamos começar a falar sobre gráficos na estatística. Vamos falar especificamente do histograma, né? O histograma é uma representação gráfica que mostra a distribuição de um conjunto de dados numéricos dividido em intervalos. Então, para criar um histograma, a gente vai ter que trabalhar com dados organizados em uma tabela de frequências com intervalo. Dessa forma, cada barra no histograma representa uma frequência de dados dentro de um intervalo específico, proporcionando uma visualização clara de como os dados estão distribuídos. Beleza, então a ideia do histograma é representar os dados em intervalos. Por isso que muitas vezes vocês vão ver os histogramas, eles estão com as barras coladinhas. A grande diferença do histograma para o gráfico de barras é o que eu acabei de comentar. As barras vão estar sempre juntinhas. Por quê? Lembra que no intervalo, o limite superior de uma classe, ele é o limite inferior da outra. Beleza? Então, por isso, elas vão estar sempre bem juntinhas. Mas aí vai depender da representação gráfica, de quem está representando. Mas o ideal, o correto, é que no histograma as barras estejam juntas. Acompanhe comigo no exemplo aqui, ó. Então, aqui eu tenho um histograma. Observe que as barras estão juntas ali, ó, e os intervalos vão sempre de 3 em 3, de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12 e de 12 a 15. O que é que significa? Os valores são 0 e 3? Não. São valores que estão dentro desse intervalo. E nessa amostra, quantos valores estão dentro desse intervalo entre 0 e 3? 4. Beleza? Tranquilo? Então, esse aí é um exemplo de um histograma. E agora, como construir um histograma? Então, a gente vai construir esse histograma dentro já com um exemplo, tá bom? Então, ó, vamos ver esse exemplo. As redes sociais fazem parte do cotidiano de muitos jovens. Aplicativos como Instagram, TikTok são usados diariamente para conversas, assistir vídeos e acompanhar conteúdos diversos. Para entender melhor esse comportamento, foi realizada uma pesquisa com 20 jovens, perguntando quantas horas eles passam usando essas redes sociais usando essas redes sociais no último domingo. Então, tá aqui, ó. Temos aqui as respostas desses jovens. Beleza? Para analisar melhor a distribuição desses dados, vamos organizar as informações e construir um histograma, que é um tipo de gráfico usado para representar frequências de valores em determinados intervalos. Ou seja, eu vou trabalhar com intervalos. E aí, nós vamos recordar como construir uma tabela de gráficos, um intervalo. Então, o primeiro passo é sempre calcular a amplitude total, que vai ser o valor máximo menos o valor mínimo. Depois, nós vamos definir o número de classes. Lembra que essa regra aqui a gente tem o seguinte: quando o número é menor ou igual que 25, teoricamente, geralmente se usa 5 classes. Quando ele é maior do que 25, nós vamos usar a raiz de n. Lembrando que eu vou sempre deixar próximo do inteiro mais próximo, esse valor aí. Correto? E para calcular o intervalo, a amplitude de cada intervalo, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a amplitude total e dividir pelo número de classes. Beleza? Lembre, na hora de montar, o intervalo vai ser montado assim, ó. Eu vou pegar o valor mínimo e vou somando os intervalos. Beleza? Tranquilo até aí? Muito bem. Então, eu já dei uma organizada nos meus dados,
Tá aqui, ó. Fiz o rol, né? Porque o rol é a primeira forma de organizar, ou colocar na ordem crescente ou na ordem decrescente. E agora nós vamos determinar a amplitude. Quem vai ser a amplitude? Vai ser o valor máximo menos o valor mínimo, ok? Então, 8,2 menos 0,5, o valor é de 7,7, né? 7,7. Muito bem. O número de classe. Logo lá no enunciado, perdão, eles falaram que seriam 20 jovens, foram 20 jovens. Então, vamos usar 5 classes. E aí, para determinar, basta pegar a amplitude total e dividir pelo número de classes. Vai dar aproximadamente 1,54. Para facilitar a ideia, vamos trabalhar com 2 horas. Ok? Então, essa foi a primeira ideia. Vamos preencher a nossa tabela agora. Ó. Então, eu vou usar como limite inferior 0 horas. Então, ó, de 0, somando o intervalo 2. Ó, aqui é o limite superior da primeira classe. Ela vai vir como limite inferior da segunda. E assim sucessivamente. Então, ó, quantos ficaram entre 0 horas e 2 horas? 1, 2, 3. Então, aqui nós vamos ter 3. De 2 a 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que esse 4 não entrou, porque ele é limite superior. Então, ele só vai entrar na próxima. Então, ó, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Então, aqui, entre 4 e 6 horas, 8. De 6 a 8 horas, 1, 2. E de 8 a 10 horas, nós vamos ter apenas 1. Beleza? Então, o nosso total aqui é igual a 20. Para determinar a frequência relativa, lembra lá, ó, a frequência relativa vai ser quem? O FI dividido pelo número de termos. Nesse caso, no primeiro, vai ficar 3 dividido por 20. E aí, multiplica por 100 para trabalhar na forma de porcentagem. Ó, fazendo aqui, ó, 20 dividido por 100 dividido por 20 dá 5. Então, 5 vezes 3, 15. E aí, ó, como todos eu vou dividir por 20, eu só posso multiplicar por 5. Então, vai ficar 15%. 5 vezes 6, 30%. 8 vezes 5, 40%. 2 vezes 5, 10%. E 1 vezes 5, 5%. A soma aqui também vai dar 100%. Beleza? Tranquilo até aí? E aí, a FAC, né, que é a frequência acumulada. Posso fazer tanto da relativa quanto da absoluta. Vou repetir o primeiro e somo com o próximo. 3 mais 6, 9. Mais 8, 17. Mais 2, 19. Mais 1, 20. Observe que esse cara aqui, ó, sempre vai ter que ser igual a esse. Tranquilo? Então, essa é a nossa tabela. E agora nós vamos montar um gráfico. Eu vou até copiar aqui a nossa tabela para a gente montar lá o nosso gráfico bonitinho. Muito bem. Como montar o gráfico? Primeiro, identificar os limites inferiores das classes. Determinar os limites inferiores e superiores de cada classe de intervalo. Depois, determine a amplitude de 2 dos intervalos de classe. Então, a gente vai lá colocar os intervalos, nesse caso, vai sempre de 2 em 2. Próximo, desenhe o eixo horizontal, o eixo X, marque os intervalos de classe ao longo do eixo horizontal, certifique-se de incluir todos os intervalos, beleza, presentes na tabela. O outro, o Y, vai ficar a nossa frequência, e lá nessa frequência pode ser tanto a relativa quanto a absoluta. Nesse caso, nós vamos usar a absoluta para representar. E, por fim, nós vamos construir o histograma, né? Vamos construir as barras. Para cada intervalo de classe, desenhe uma barra vertical, cuja altura corresponde à frequência do intervalo de classe. Certifique-se de que as barras estejam
lado a lado, sem espaço entre elas. Então, ó, nós temos aqui o nosso gráfico, já está bem organizado, tá bom? Na vertical, nós temos a frequência absoluta, e aqui nós vamos colocar os intervalos. Vou escrever classes. Ok? Que são os intervalos. E aí, eu vou pegar a tabela que a gente acabou de construir, só para nos auxiliar, para eu não ficar indo e voltando, eu vou colocar ela aqui no cantinho, tá bom? Então, observe somente a frequência absoluta, ou seja, a primeira coluna. Primeiro, vamos marcar o nosso intervalo. Ele vai do 0 ao 2. Então, nós temos uma que vai estar aqui no 0 e vai parar aqui no 2. Beleza, depois nós vamos ter uma do 2 ao 4. Depois, do 4 ao 6. Do 6 ao 8 e do 8 ao 10. Muito bem. Ó, o 3, a primeira, ela tem uma frequência absoluta 3. Ou seja, vai ter que vir até aqui no 3, ó. Do 2, vai vir até aqui no 3. Essa é a nossa primeira coluna. A segunda coluna vai até o 6. Então, vou pegar aqui o 6, ó. Vem até o 6. Lembra de ficar juntinho. Muito bem. Depois, vou até o 8. Do 4 ao 6, vai até o 8. Então, vou até lá, altura 8 e até o 6. Espera aí que agora ficou torto. Do 6 até o 8 lá, né? Mais ou menos assim. De 6 a 8 foi 2. Então, vou pegar aqui na altura 2, que é essa altura aqui, ó. E vou desenhar até o 6. Certo? E, por fim, 1. Então, esse aqui é o nosso histograma. Ficou meio tortinho aí, porque eu não sou muito bom de desenho. Mas observe que todas as colunas estão coladas uma na outra. E os meus dados, eu consigo determinar a altura de cada coluna a partir da frequência relativa. Nesse caso, eu usei absoluta. Se lá na vertical, né, eu tivesse usado a frequência relativa, os valores estariam em porcentagem. Então, eu teria que colocar lá na porcentagem correspondente. Professor, ia ficar parecido, igual? Sim, o gráfico ia ser o mesmo. Tá beleza? Então, esse foi o histograma. Ele representa os dados em intervalos. E o gráfico dele sempre vai ser as barras coladinhas. Também falando de gráfico agora, a gente tem um outro tipo de gráfico que também é muito utilizado, que é o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, né? O gráfico de setores, a gente para construir vai ter que ter um pouco de cuidado, porque eu vou ter que determinar o setor angular de cada um dos gráficos, tá bom? Mas não vamos se desesperar, que é fácil entender. Acompanhe comigo na tela. Então tá aqui, o nosso gráfico de setor, também conhecido como gráfico de pizza. O gráfico de setor seguinte informa o PIB por atividade econômica, participação dos setores na composição do PIB. Então, ó, quem não lembra o que é o PIB é o Produto Interno Bruto, tá bom? E aqui foi no ano de 2020. Então, como cada atividade contribuiu para o PIB brasileiro? Então, o comércio gira em torno de 57,30%, né? A agropecuária, 5,30%. E a indústria, 37,40%. Então, observe que aqui, só de visualizar, nós sabemos que o comércio é onde tem a maior participação, né, do PIB, do Produto Interno Brasileiro. Professor, e é difícil construir isso? Não, mas a gente precisa ter muito cuidado. Acompanhe comigo o passo a passo para construir. Passo a passo para construir um gráfico de setores. Passo 1. Defina a escala do gráfico. Escolha a escala para o gráfico. Por exemplo, você pode decidir cada unidade no gráfico representa 10% do todo. Mas aí a gente precisa determinar essa unidade.
2. Calcular os ângulos para cada setor. Converta os dados em porcentagem ou fração do total. Multiplique cada valor por 360 para obter o ângulo correspondente. Como eu falei, quando eu quero construir um gráfico de setores, eu vou ter que trabalhar determinando o ângulo de cada setor, né? O tamanho de cada setor. E para isso eu vou ter que determinar o ângulo, certo? Eu vou ter que determinar o ângulo. E aí eu vou ter que fazer uma continha a mais. Vou sempre usar uma regrinha de 3. 3. Desenhe um círculo usando régua. Usando a régua, desenhe um círculo no papel. Você pode usar um objeto circular, como um copo ou um compasso, para ajudar a desenhar o círculo. Divida o círculo em setores. Use transferidor para medir e marcar os ângulos para cada setor no círculo. Comece com o primeiro setor no sentido horário. Desenhe os setores usando a régua. Desenhe as linhas retas a partir do centro do círculo até o ponto que você marcou para cada setor. Então, aqui nós temos esse gráfico, ó. Nós temos esses dados. Com base nos lançamentos de dados, construa o gráfico de setores. Então, o que foi que ele deu? Ele deu uma tabela e ele diz o seguinte: alguém estava brincando lá com dado e fez 25 lançamentos. Certo, professor? E aí, o que é que ele diz? O 1 saiu 2 vezes, o 2 saiu 7 vezes, o 3 5 vezes, o 4 4 vezes, o 5 3 vezes e o 6 4 vezes. Aqui nós estamos com o percentual, ou seja, a frequência relativa de cada um desses lançamentos. Tranquilo até aí? E agora nós vamos determinar o seguinte: como vai ficar esse gráfico? Vamos usar a frequência absoluta, ou seja, novamente essa daqui, ó. Tá bom? E aí, para determinar o tamanho de cada setor, nós vamos ter que fazer sempre essa regrinha de 3. Por quê? Lembra que um círculo, ele representa o todo. E nessa pesquisa, o todo é 25. Então, eu vou ter que determinar quanto duas pessoas representa nesse círculo, o setor dele. Então, ó, 25 é o meu 360, 2 vai ser x. E aí eu sempre vou fazer aquela multiplicação cruzada da regra de 3. Esse é assim, ó, 25 vezes x, 360 vezes 2. Lembrando que aqui é 360 graus, tá bom? Porque eu quero determinar. 360 vezes 2 dá 720 graus. Dividido por 25, então o primeiro gráfico tem 28,8 graus. Beleza? O segundo resultado aparece 7 vezes lá na tabela. Então, ó, 25 é o total, 7 é x. De novo, faz o produto do meio pelos extremos, fazendo a conta lá, vai ficar, ó, 7 vezes 360 dá 2.520, dividido por 25, vai dar 100,8 graus. O terceiro, de novo, multiplica fazendo o x. Só que nesse caso representa 5, né? Usando a frequência absoluta, ou seja, o resultado 3 apareceu 5 vezes. Fazendo aqui a conta, ó, 360 vezes 5 dá 1.800, dividido por 25, nós vamos ter 72 graus. Muito bem. 25 é o meu 100%, 4 é o x. Ou seja, o resultado 4 saiu 4 vezes. Multiplica fazendo o x, né? Então vai ficar 4 vezes 360, que dá 1.440, dividido por 25. O resultado 4 vai ter um setor correspondente a 50,6 graus. Isso não é porcentagem, é graus, tá bom? E aqui, ó, de novo, multiplica fazendo um x. Dá 3 vezes 360, dá 1.080, dividido por 25, ele vai ter 43,2 graus. E o 6, né, também vou fazer sempre essa regrinha. Então, 25 vezes x é igual a 360 vezes 4, dividindo, dá 57,6 graus. Então, ó, esse aqui
é o nosso gráfico. O resultado 1, aqui, ó, é esse tamanho, certo? Se você observar lá, ele vai ser o que tem o menor ângulo, o resultado 1. Ele vai ter um ângulo de 28,8 graus. Então, por isso que ele está aqui, ó. E aí, na hora de representar, a gente colocou as porcentagens relativas, porque dá para tu ver que o 1 foi 8% dos resultados. Por exemplo, quem teve maior resultado? O 2, ó, que teve 7, ou seja, que corresponde a 28%. Então, 28% do total. Beleza? Da mesma forma, o 3, ó, corresponde a 20. Então, aqui eu já fiz essa correspondência, tá bom? Mas lembre que lá naquele cálculo lá, nós estávamos determinando o ângulo de cada setor, tá bom? O ângulo de cada um dos setores. Por isso, aqui não é 8%, aquilo que a gente determinou é 28,8 graus. Ou seja, aqui tem 28,8 graus. Por isso que eu preciso usar o compasso e o transferidor para determinar o ângulo. Vamos a mais um exemplo. Diz assim, ó. As notas que os 10 alunos de uma classe tiveram em uma prova de biologia foram transcritas na tabela. Então, aqui ele organizou nessa tabela a nota de 10 alunos. Beleza? Tranquilo? Então, ó, o aluno 1 pegou 9,2, o aluno 2, 7, o aluno 3, 5,2 e assim os 10. Para visualizar melhor o desempenho da turma, o professor dividiu as notas em 3 grupos descritos a seguir e construiu com eles um gráfico de setores. Então, quem vai fazer parte do G1? Todas as notas maior ou igual que 6. Quem vai participar do G2? Todas as notas que estiverem entre 4 e 6. E quem vai participar do G3? Todas as notas menores do que 4. O gráfico que corresponde aos dados apresentados é... Então, qual desses dados aí, ó, qual desses gráficos representa o gráfico desses dados, né? Dessa turma de biologia. E aí, ó, como eu quero um gráfico de setores, eu vou determinar primeiro quanto vai ter em cada setor. Então, ó, no setor 1, nós temos 5 notas, certo? 5 notas, que são maiores ou igual que 6. Beleza? Aqui não é 63, e sim 6,3. Então, 9,2, 8,5, 7,8, 7 e 6,3. Notas entre 4 e 6. 5,8, 5,2, 4,5. 3 notas. E no G3, nós vamos ter apenas 2 notas. E agora, professor, nós vamos determinar o tamanho de cada setor. Beleza? Então, ó, lembre que o meu setor, nesse caso, o meu total vai ser o total de 10 alunos, ok? Então, ó, 10 alunos corresponde a 360 graus, porque o todo é o total de alunos. Então, 5 vai corresponder a x. E aí, eu faço novamente o produto do meio pelos extremos, ó. Multiplico cruzado. Então, vai ficar, ó, 10 vezes x é igual a 5 vezes 360. 5 vezes 360 dá 1.800. Dividido por 10 dá 180 graus. Ou seja, 180 graus é a metade. Então, eu vou construir aqui o gráfico ainda meio aleatório. Ou seja, entre uma dessas duas partes eu vou ter o meu G1. Tudo bem? Vamos lá determinar agora o tamanho do setor do G2 e do G3. Muito bem. Ó, o G2, ele teve 3 alunos, certo? Então, vai ser 10 vezes x e 3 vezes 360. Então, 360 vezes 3 dá 1.080, dividido por 10, vai ter 108 graus. Muito bem. E o outro vai ser quem? 10 vezes x e 2 vezes 360. Ora, 2 vezes 360 dá 720, dividido por
10,72. Voltando lá naquele esboço gráfico que eu estava fazendo, ó, vai ter que ter, o G2 vai ter que ter acima deu 108 graus, certo? Então, ó, a gente sabe que se eu puxar uma linha reta aqui, eu vou estar formando 90 graus. Então, o tamanho do setor 2 vai ser um pouco maior do que isso. Então, vamos dizer que seja bem aqui. E aí, então... Opa, perdão. Aqui, ó, nós podemos apagar essa linha amarela e dizer que aqui vai ser o nosso G2. E esse vai ser o G3. Tá bom? Esse é um esboço. Então, olha como ficou o nosso gráfico aí, ó. Só está um pouco invertido. 50% das notas estão aqui no nosso G1, né? Que são 5 alunos. O nosso G2 tem aqui, ó, 3 alunos, que corresponde a 30%. E o G3 tem 2 alunos que representam 20%. Observe que primeiro, o que é que eu fiz? Eu desenhei o círculo, né? Desenhei lá o círculo bonitinho. E aí eu fui determinando o tamanho de cada setor. Então, primeiro, o 180 graus, ou seja, aqui mede 180, né? Que é meia volta. Então, esse setor aqui, ó, meia volta. Depois, um pouco mais de 90 graus. Então, aqui é o meu segundo setor e esse é o meu G3. E desenhei os setores, beleza? Tranquilo? E aí, ó, eu não preciso ter muitas dúvidas, né? Porque aqui eu consigo trabalhar exatamente usando só os dados simples, correto? Então, ó, quando eu desenho lá o gráfico, eu preciso, primeiro, entender que o meu todo representa sempre 50, a quantidade de elementos da amostra, e depois eu vou ter que determinar o tamanho de cada setor, tá? Então, eu vou determinando o tamanho de cada setor. Por isso é interessante, sempre quando eu estiver construindo um gráfico de setores, eu ter régua e transferidor. E também, se quiser ter um compasso para o círculo ficar bonitinho, também é sempre interessante também ter esse compasso, tá? Porque, primeiro, determino lá o tamanho de cada área, ou seja, vou pegar, desenhei o círculo, vou ver 108 graus, marco lá e puxo uma reta. O outro, 180 graus, marco e vou puxando uma reta, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de gráficos. Aprendemos dois. Aprendemos sobre o histograma e o gráfico de setores. O histogramas, as barras vêm coladinhas e eu vou estar sempre trabalhando com intervalos. E o gráfico de setores, eu primeiro escolho qual é a frequência que eu quero trabalhar. Nesses dois casos dessa aula, nós trabalhamos com a frequência absoluta, e aí eu vou determinar o tamanho de cada setor usando sempre a regra de 3. Então, eu espero que essa aula tenha sido bastante esclarecedora para você e até o nosso próximo encontro.